Boa noite, igreja. Pregar a palavra de Deus sempre é desafiador. Pregar a palavra de Deus sempre carrega na sua essência, na natureza da pregação, ousadia. Precisa ter ousadia para falar, não o que brota no nosso coração, mas pregar a palavra inspirada por Deus, pregar a palavra do próprio Deus. Isso porque a palavra de Deus, ela pode tanto nos consolar, quanto nos confrontar. Essa é a natureza da palavra de Deus. Aos mensageiros, aos pregadores, cabe obedecer o que Deus quer dizer aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja. No entanto, a mensagem de hoje, por não ser diferente, ela carrega uma proposta ousada, ela tem uma proposta ousada. Ela vem nos desafiar a aprender a sorrir, ou reaprender a sorrir. E por que é ousado? Porque nós estamos entre adultos, pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais novas do que eu, pessoas da minha idade, e junto com vocês eu me coloco como alguém que quer ouvir mais do Senhor, para aprender mais do Senhor, a fim de ser cada vez mais parecidos com Jesus. E Jesus traz essa mensagem para nós hoje. É preciso reaprender a sorrir. E por que isso? Porque nós estamos vivendo dias, tempos tão confusos. Independente para que time você torce, que opinião você tem, quais são as suas preferências, uma coisa nós podemos concordar: os dias estão complicados. Para não dizer difíceis. Qualquer porta de notícia, nós diariamente, constantemente, nós nem precisamos correr atrás, as más notícias chegam até nós. Tragédias, injustiças, violência, desespero, medo. E é tão difícil você sustentar a sua fé em Jesus para os outros. E quando outros pedem para que nós expliquemos a razão da nossa fé, é tão difícil e a tendência é piorar. Porém, reaprender a sorrir, ou a necessidade de pensar sobre isso, é que a coisa ainda pode se complicar mais ainda. Como? Além de podermos nos encontrar em situações em que nós temos que justificar a nossa fé para os outros, e quando somos nós mesmos os que duvidamos. E quando somos nós mesmos que não estamos fazendo nada de errado, frequentamos a igreja, participamos de todas as programações, está tudo certo com a nossa agenda, com a nossa rotina, com as nossas decisões, mas a alegria, se alguém perguntar, se eu me deparar com um espelho, e eu tiver só 1 minuto e me questionar, vale a pena? Faz sentido? Faz sentido você estar aqui hoje? Faz sentido? É tanta loucura que nós enxergamos lá fora. Falar sobre a alegria. As pessoas querem saber respostas. As pessoas querem saber como funciona. E o que essa mensagem não é, e eu já quero deixar isso claro desde o começo, para não criar expectativas vãs, para não gerar frustrações verdadeiras. Essa mensagem não é uma receita de como você deve ser feliz. Não existem fórmulas de como você
deve sorrir. Não vou ensinar, não há receitas de bolo. Isso pode frustrar um pouco, mas se você não vai ensinar como nós devemos sorrir, como que você vai falar sobre reaprender a sorrir? Então, lembra que eu falei que há desafios? Então você deve estar me entendendo já. E para isso eu quero trazer à memória, à nossa consciência, a história de duas pessoas que têm suas vidas relatadas na Bíblia, duas pessoas adultas, tementes a Deus, que boa parte da sua biografia, segundo as páginas da Palavra de Deus, essas pessoas tomaram suas decisões e direções e rumos na sua vida de acordo com a voz de Deus, fizeram praticamente toda a lição de casa. Deus falava para eles, olha, saia daí, vai para lá, e eles saíam dali, iam para lá em obediência. Mas, apesar de serem adultos, apesar de serem pessoas experimentadas na fé, apesar de serem pessoas que tiveram verdadeiras histórias e testemunhos para contar de encontros com Deus, um dado momento, a alegria dessas pessoas se apagou. Ou, eu posso dizer que a verdadeira alegria dessas pessoas se perdeu no meio do caminho. E essas pessoas que eu vou falar agora são, aqui na história relatada, pessoas que nesse ponto da vida viveram muito mais do que eu. Poderiam me ensinar e eu não ter nada nem para questionar, quem sou eu na fila do pão? Mas ainda assim, justamente seus testemunhos, sua biografia, registradas na Palavra de Deus, podem nos iluminar hoje, 2024, para que evitemos alguns tropeços, para que nós não nos percamos em alegrias falsas ou superficiais. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 15 a 17. Gênesis 17, de 15 a 17, diz o seguinte: Deus também disse a Abraão, quanto a Sarai, a sua mulher, você já não chamará Sarai. O nome dela será Sara, que significa princesa. Eu a abençoarei, e também por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Convido você agora a pular um capítulo e para Gênesis 18, versículos 1 e 2. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Pule agora até o versículo 9, do mesmo capítulo 18, e nós vamos ler do 9 ao 15. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu.
Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesma, ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz, agora eu que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano eu voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. Pule agora para o capítulo 21 de Gênesis. Versículos 1 e 2. E vamos parar por aqui por enquanto. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Até aqui. Há sonhos, há pressões, há demandas, há circunstâncias, há o inesperado, há o imprevisto que nos rouba a alegria. Coisas que acontecem que não passaram pelas nossas mãos, mas caíram no nosso colo para resolver, não escolhemos, e em algum momento nós temos que lidar com questões que vieram até nós. E essa circunstância, primeira coisa, tira o sorriso dos nossos lábios. Aliás, em muitos casos, a única coisa que vai fazer você rir é a ironia que brota da dúvida e da crise de fé. Dependendo do que você está enfrentando, quando você ouve a palavra de Deus, esse riso brota daqueles que, encarando ou não, já estão enfrentando uma crise de fé. Um riso quase que cai da boca, não como expressão genuína de alegria, mas justamente porque não vê a luz no fim do túnel, fica difícil acreditar na própria palavra de Deus. Abraão e Sara, nessa história que nós lemos, riram para si mesmos. O que Deus está falando? O que Deus está falando? Eu, velha, enrugada, meu marido, velho, acabado, e Deus está falando de nações, de reis. Será que eu tenho idade para viver esse prazer? O que Deus está falando? E em muitos casos, nós, eu e você, hoje, 2024, ouvimos pastores pregando semanalmente e a gente... Ah, se ele soubesse o que eu estou passando, se ele soubesse o que eu estou vivendo, ele não conhece a minha história. Para ele é fácil. O que Deus está dizendo? E a gente parece que, em muitos casos, ouve por educação. E ainda agradece o pastor. O pastor foi uma bênção. E a gente sai daqui, não faz diferença. Não transforma mais. Não impacta mais, não nos tira o ar. Qual foi a última vez que você chegou em casa, encontrou alguém, ou no dia seguinte falou assim: meu
Deus falou comigo. Foi comigo que Ele falou. Não, a gente vem todo domingo aqui. E está tudo bem. E se não aconteceu nada hoje, se não acontecer nada mais hoje, semana que vem a gente está de volta. É só mais um domingo. É só mais um dia. Afinal, domingo eu vou fazer o quê? É dia de ir na igreja. Qual foi a última vez que você teve expectativa para vir à igreja? E falar com seus familiares. Deus vai falar hoje. Será que Ele vai falar comigo hoje? Ah, como eu quero que Deus fale comigo hoje. Qual foi a última vez que você não deu aqueles 5 horas, já cai no automático? Vamos se trocar, vamos se arrumar, já começa o culto. Será que a rotina te tragou? E às vezes, quando a adoração nos desafia a se render a um Deus muito maior do que nós, a gente... Ou quando o pastor começa a pregar e a gente começa a ouvir... É quase uma história para os nossos filhos, mas para mim é bom para as crianças. Eu já ouvi uma vez isso. Eu vou na igreja por causa dos meus filhos. É bom eles crescerem ouvindo a palavra de Deus. É bom para a gente também. Quantas vezes eu me pego como Abraão? Como Sara? Será que Deus não percebe o que está acontecendo? Será que Ele teve um relapso? Primeira coisa que eu quero destacar, que apesar de Abraão e Sara terem rido para si mesmos, foi de modo diferente. E me assusta os dois modos. Abraão nos mostra que podemos esconder as nossas emoções e crises com risos sob a religiosidade. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos como a igreja funciona. Sabemos o horário, sabemos em que momento chegar para garantir uma vaga no estacionamento, sabemos qual é a hora e qual momento nós devemos levar as nossas crianças para a classinha, sabemos quantas músicas a equipe de louvor vai executar, sabemos que depois da mensagem terá o apelo, sabemos que depois terá a cantina e depois nós nos despedimos. A gente sabe a ordem do culto. Você não é pego de surpresa com isso. Há pessoas que se encontram tanto nesse estado de Abraão, de rir sob a capa da religiosidade, quando a fé se torna uma camada, uma máscara, que não tem nem a capacidade ou a habilidade de Abraão. Tem gente que está ferida por dentro, tem gente que esconde cicatrizes que ainda não fecharam, mas não vem aqui na frente orar, pedindo socorro para Deus, para não se expor, o que vão pensar de mim, afinal de contas. Abraão foi muito mais além do que você. Ainda que Abraão estivesse aqui rindo para si mesmo, ele colocou a cara no pó. Ele reconheceu a voz de Deus, e a Bíblia fala que ele se prostrou com a cara em terra. Nem isso você consegue fazer. É mais seguro o banco. Daqui Deus vê o meu coração, tomara a Deus que Ele me atenda hoje, senão tudo bem, já estou acostumado. E quando alguém passar, o que nós falamos? Paz do Senhor. E por dentro um buraco que a gente não consegue lidar. E a nossa fé fica cada vez mais superficial, incolor, sem sabor, irrelevante, para nós mesmos. Por isso que nós não temos coragem muitas vezes de pregar o Evangelho para outros, temos vergonha. Vergonha do quê? De expor a nossa imagem.
Muitas vezes, quando chegam problemas de terceiros para nós não temos a ousadia de falar: posso orar por você? Sabe por quê? Porque em muitos casos nós nem acreditamos no poder da oração. E isso não está na Bíblia. A oração é muito poderosa em seus efeitos. É isso que está na Bíblia. Mas, quando eu vivo a fé que eu estou vivendo, e vejo isso que a Bíblia diz, muito pode a oração nos seus efeitos. Aí a gente se cala, se retrai. E só nasce em nós risos de ironia de alguém que já tem uma fé morta. Abraão ainda disfarçou melhor do que a gente em muitos casos. Porque esse gesto de se prostrar era um gesto de extremo respeito, de extrema adoração, é um gesto de se render. Imagina você, alguém chega próximo a você e você se ajoelha aos pés daquela pessoa. Que humilhação! O que vão pensar de mim? Fico olhando daqui. Se ele olhar, eu falo: a paz do Senhor. É uma fé, em muitos casos, que nós não nos comprometemos, para não se expor, obviamente. E os risos, falsos. E a alegria, cada vez mais uma lenda que se torna. Em Gênesis 17, quando nós vemos essa postura de Abraão, de se ajoelhar, de se prostrar com o rosto em terra, e rir para si mesmo, como se ninguém o percebesse, o visse, nos mostra que podemos vir à igreja movidos por uma rotina cega e cética, ao invés de vir na igreja na confiança de alguém que conheceu Deus, que se relaciona com Ele. Tem cristão que não consegue nem responder por que nós devemos vir à igreja. Você já pensou na possibilidade de você enxergar a igreja como o local onde céus e terra se encontram? Onde nós aqui nos rendemos a Deus e o seu Santo Espírito se manifesta entre nós. Ganha até mais cor pensar assim. Podemos nos apresentar, podemos encenar, podemos coreografar gestos de adoração. Já viu aqueles vídeos nas redes sociais? É muito legal. Quando o pessoal quer fazer algum tipo de meme com a equipe de comunicação da igreja, eles sempre fazem aqueles vídeos, a pessoa está normal, cantando, aí percebe que está chegando alguém tirando foto, aí ele levanta a mão, fecha os olhos, mas não é fechar só os olhos. Franze aqui assim, ó, para dar aspecto de intensidade. Ó, ensinando as dicas, hein? As fotos vão melhorar agora. Ó, troca o A pelo Ra e falam aleluia. Tudo fake. Nós podemos aprender isso. Crianças são literais. Quando você vai ensinar criança, você tem que ser literal, porque ela é uma esponja. A criança vai copiar você. Para bom e para mal, ela vai copiar os seus gestos. Mas eu tenho que ficar esperto, porque eu sei que minha filha está crescendo. E vai ter um momento em que ela vai ter que desenvolver um relacionamento por si só com Deus. Onde coreografias, encenações, não vale nada para ele. Não significam nada para ele. Nada. Mas Abraão mostra que nós podemos ter essa capacidade. Quebrados por dentro, mas por fora,
em adoração. Mas há uma outra maneira também de um sorriso falso. Sorriso falso, sorriso irônico, um sorriso esvaziado da sua verdadeira potência e natureza, que é o sorriso da Sara. Sara mostra que nós podemos mascarar as nossas emoções e tentar se proteger, escondendo os nossos sentimentos dos olhos dos outros. Então a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque há circunstâncias na nossa vida que nós precisamos de ajuda, e precisamos ter humildade para falar: está pesado demais para mim, me ajuda. Mas quando eu leio essa passagem bíblica de que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, como irmãos, eu vou me expor. Aí eu venho para esse lado. Pai do Senhor, quer que eu ore por você? A pessoa está quebrada, com um orgulho que não consegue pedir socorro. Mas ela se coloca sempre como alguém inatingível. Quase que não é de carne e osso. As pessoas vão colocando obstáculos à sua frente, justamente para que ninguém perceba quem ela é, como ela está. Há igrejas, não a nossa, em que só existem aglomerados de cada um por si. E isso é diferente da igreja de Atos, onde você vê uma comunidade onde eles só tinham um só espírito, uma só mente e um só coração. Mas quando eu leio a igreja de Atos, porque para chegar lá, nós temos que nos expor. Para chegar lá, nós temos que confessar os nossos pecados. Para chegar nessa maturidade de uma igreja viva, que ouve a palavra de Deus e reaprendeu a sorrir verdadeiramente ao ouvir a palavra de Deus, é uma igreja que não se furta de buscar o Senhor de todo o seu coração, em cada oportunidade, em cada circunstância. Abriu oportunidade, eu vou estar Deus vai olhar para mim e vai me encontrar buscando sua presença. Mas Sara, quando riu, escondida, atrás da entrada da tenda, a única coisa que Sara acreditava é que ninguém ia percebê-la. Muita gente se coloca no meio da igreja e pensa: da onde eu estou, ninguém vai me perceber. Ou pior, aonde eu estou, e eu estou mascarando esse meu coração por tantos anos, essa pessoa começa a acreditar que ninguém mais se importa, nem o próprio Deus. Então, quando houve um desafio, um confronto da palavra de Deus, o que brota? Não acredita mais. Com certeza, essa pessoa não lê mais a Bíblia. Com certeza, essa pessoa não ora mais. A não ser, em muitos casos, para agradecer antes da comida. Senhor, obrigado em nome de Jesus, amém. Mas ter uma vida de oração, uma vida de encontro com Deus, uma vida em que eu busco ao Senhor e eu creio que Ele me ouve e fala comigo, isso acontece com os outros.
mas não com o que Sara acredita e que muitas pessoas acreditam. Grandes vitórias, grandes testemunhos, grandes histórias acontecem com todo mundo, menos comigo. E essas pessoas, como Sara, acreditam que desenvolvem com os anos um poder de se tornarem, no meio de nós, invisíveis. Aos olhos dos irmãos, aos olhos do próprio Deus. Ninguém mais me nota, ninguém me percebe. Então, para que me expor? Para que ir lá na frente, buscar a Deus? Sorrio, e quando acaba o culto, volto para a minha rotina, e está tudo certo. No capítulo 18, versículo 15, diz o seguinte: Sara teve medo, porque Deus perguntou, por que Sara está rindo? Deus estava falando com Abraão, Sara rindo escondida, e Abraão sabendo de nada, Deus pergunta para Abraão, por que tua mulher está rindo? Gênesis 18, 15. Sara teve medo, por isso mentiu, e disse, eu não ri. Ela disse isso para Deus, tá? Ele, porém, disse, ele é Deus. Não negue, você riu. Sabe quando você acha que não precisa buscar o Senhor? Você está mentindo e Deus sabe. Sabe quando você se furta de pedir socorro para Deus e a sua igreja? E você mascara a sua dor falando, não precisa não, tudo bem, está tudo bem, já passa já. Isso é mentira. E Deus sabe. Aqui, nesse versículo 15, Deus nos mostra que aqueles que se aceitaram como invisíveis estão cheios de medo e em desespero abrem mão da verdade. As pessoas que já se acomodaram, se condicionaram a aceitar a ideia de que eu sou invisível, tudo bem Deus não se importar comigo, tudo bem Deus não olhar para mim, tudo bem ninguém reparar em mim, tudo bem essa dor que eu carrego há anos, tudo bem. Elas estão cheias de medo. E o que a Bíblia diz? Que o amor lança fora todo medo. Mas quando eu vejo o que eu estou sentindo e o que eu leio na Bíblia, difícil acreditar. O que Deus diz para Sara, Deus quer dizer para muita gente aqui, eu te vejo. Eu te vejo. Eu te ouço. Eu sei. Não minta para mim. Eu consigo te enxergar. Mas diante do que Abraão fez, diante da postura de Sara, como nós podemos aprender a sorrir? O que nós precisamos para aprender a sorrir verdadeiramente? Primeiro, nós precisamos trocar uma fé incrédula pela fé no Deus que age em favor dos seus filhos. Quando os discípulos perguntaram para Jesus como nós deveríamos orar, Jesus ensina o quê? Pai Nosso. Deus se apresenta como Pai. Em outro momento, Jesus diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus que estás no céu.
não se ache mais do que Deus. Isso é arrogância, é petulância, é orgulho. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, ainda mais, Deus. Então, essa fé religiosa, de uma religiosidade vazia, incrédula, cética, cega, troca por uma fé em que eu vejo Deus como meu Pai, meu Senhor, meu pastor, meu. Eu não sei se Deus é o seu pastor, mas Ele é meu pastor. E o que o Salmo 23 ensina? Aonde o bom pastor quer levar a sua ovelha? A águas tranquilas, a pastos verdejantes, é aonde Ele quer nos levar. Nós precisamos estar cientes que há uma diferença entre o sarcasmo, onde nós apresentamos justamente o oposto do que sentimos, e a alegria, que é um verdadeiro contentamento, é uma viva satisfação, é um prazer. Nós temos que buscar em Deus seu Espírito, e como resultado, como fruto, nós teremos alegria, viva satisfação, verdadeiro contentamento, nós teremos prazer. Do contrário, sem o Espírito Santo de Deus em nós, agindo na nossa vida, poderemos cair na cilada do sarcasmo. E quando as pessoas perguntarem para você, tudo bem? O que você vai falar? Tudo. Tudo é muita coisa. Mas a gente está tão viciado em demonstrar justamente o oposto do que nós estamos sentindo, que nem percebemos. Precisamos entender que há uma diferença entre rir de Deus e a confiança que Ele pode te fazer sorrir de novo. Existe uma diferença entre você rir sozinho, acreditando que Deus não te enxerga, e você compreender a capacidade do Deus vivo que pode te fazer sorrir novamente. Segundo ponto, nós podemos aprender a sorrir, ou para aprender a sorrir, precisamos deixar as frustrações do que nós não conseguimos conquistar, pela alegria das vitórias que só podem vir em Deus, com Deus. Abraão e Sara estavam velhos, 190 anos. Nessa altura, eles já passaram da época de alimentar, nutrir expectativas desse sonho do casal ter um filho. Com 90 anos, ela mesmo fala, toda enrugada, Abraão velho. Nessa altura, eles já tinham enterrado os sonhos deles, de ter um filho. Já não acreditavam mais. Naturalmente, é compreensível. Mas lembram de ontem, do submerso? Nós somos o povo da exceção. E o que nós não podemos cair na tentação e na ansiedade de querer resolver os nossos dilemas e as nossas angústias com as nossas próprias mãos. Abraão tentou resolver com as próprias mãos. Teve um filho fora do casamento, fora da promessa de Deus. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Quando Abraão tentou resolver por si só, teve bastante dor de cabeça.
temos que deixar as frustrações daquilo que nós não conquistamos na vida. Há muita gente com uma murmuração no lábio. Ah, se eu tivesse condição de voltar no tempo. Poxa, não consegui comprar isso. Não consegui realizar isso. Só murmuração. Nossa, eu queria tanto isso. Poxa, olha, final da vida, olha como eu estou. Olha como eu me encontro. Deus me esqueceu. Quando era mais novo, vivia na igreja, adorava a Deus, buscava a Deus, mas agora Deus não se importa comigo. Qual é o jeito? O jeito é se conformar e criar a habilidade de ficar invisível e pensar que ninguém mais se importa, inclusive Deus. Abraão e Sara demonstraram isso. E precisamos entender que existem vitórias que não é o tempo de vida que vai te trazer. É só Deus vai te trazer. No tempo dEle, do jeito dEle. Na presença dEle. Olha que interessante. Gênesis 18, versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunte para você mesmo hoje. Eu não vou pedir para você repetir em voz alta, mas de verdade, eu quero que você repita essa pergunta para você, consigo mesmo. Existe alguma coisa impossível para Deus? Pensa no seu dia a dia, pensa como está a sua vida, pensa tudo aquilo que você gostaria de viver, pensa tudo aquilo que você não conseguiu viver, pensa em todas as suas murmurações, pensa na sua indiferença, em não procurar mais a Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Devemos trocar a incredulidade do que vemos pela expectativa do que Ele diz. Deus não apenas disse ao casal que eles teriam um filho, mas Deus falou o prazo. Em 1 ano, Sara vai estar grávida. Em 1 ano, e isso é muito raro. Às vezes Deus fala com a gente, nos dá um horizonte, só falta falar o quando. Eles ainda tiveram essa bênção. Em 1 ano, eles tinham que acreditar por 12 meses. Em 1 ano, você vai segurar a promessa de Deus. Eles não acreditaram. Por quê? Porque eles acreditaram no que eles poderiam enxergar. Estou enrugada, estou velha, e Abraão, meu marido, está velho. Tudo o que eu vejo me diz não. Para que lado eu enxergue da situação que eu estou vivendo, me diz não. E o que eu faço? Me escondo. E quando alguém vier me falar da palavra de Deus, amém. Mas eu não acredito mais. Para aprender a sorrir novamente, troque o que você enxerga pela expectativa do que Deus diz. E Deus diz: eu te vejo. Nós, pessoas normais, vivemos a andar de olhos abertos, para não tropeçar. Mas nós também temos que desenvolver a capacidade de, em Deus, aprender por muitas vezes
seguir apenas de olhos fechados, em oração. Muito mais longe poderemos chegar de joelhos dobrados. A igreja do Senhor precisa aprender isso. Aonde eu não alcançar, de joelhos eu posso chegar. E o meu medo de tropeçar, e por isso eu ando de olhos bem abertos, a Bíblia fala para eu buscar as coisas do alto. Literalmente, a Bíblia fala para você andar com a cabeça nas nuvens. Mas todo mundo quer dar um choquinho de realidade. Não, você é um sonhador. Não, que isso? E perde a perspectiva do sobrenatural. Perde ou esquece a característica do Deus que surpreende. Porque por muitas vezes, histórias do Novo Testamento aparecem e de repente, mas até chegar no de repente, muita coisa já aconteceu antes. Para aprender a sorrir, precisamos parar de duvidar da capacidade de Deus e passar a confiar no caráter de Deus. Para aprender a sorrir, precisamos parar de duvidar da capacidade de Deus para aprender a confiar no caráter de Deus. Irmãos, eu não falo isso como alguém que já aprendeu. Isso me derruba. Quantas vezes eu sou o primeiro a falar, como Deus? Eu tenho a ousadia, eu tenho a petulância às vezes de falar para Deus, não tem como. Não tem como. Passou do tempo. Às vezes eu falo para Deus, Deus, demorou, hein? E eu falo isso com uma vergonha. Porque eu começo a duvidar da capacidade do Deus do impossível. E esqueço de confiar no caráter desse Deus. Que por amor enviou o seu próprio Filho para não nos perder, para nos salvar. Para que eu e você possa ter a oportunidade de falar sim para Deus, é só através do Filho que Ele enviou. É só através do sacrifício de Jesus, nós temos a esperança de poder falar, somos filhos de Deus. Esse Deus que não reteve para si, que amor é esse? Que entregou seu próprio Filho. Esse Deus, com esse coração, nós duvidamos dele. Nós desconfiamos dele. Quantas vezes nós não já acreditamos mais nele? Ou pensamos que nós ficamos invisíveis aos olhos daquele que tudo vê, tudo sabe. E a gente acha que ele não me enxerga mais. E aí, aqui que a Bíblia diz, aquietai-vos, e sabei o quê? Que eu sou Deus. É Deus falando, Deus não está falando, sabe o que eu posso fazer? Deus está falando, você sabe quem eu sou? Se você sabe, calma. Aí tem um outro versículo que é um tapa na minha cara. Que Deus nos dá, nos abençoa enquanto dormimos. Por que Deus não me abençoa enquanto eu estou acordado? É Deus mostrando para a gente que o mundo continua a girar no controle da palma da mão dele, sem precisar da minha opinião. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quiser, e eu estou dormindo. E Ele cuida de mim. E Ele cuida de você. Aliás, para você chegar até aqui, pode existir livramentos que lhe venham à mente.
Não, hoje eu estou na igreja, mas eu sei do que Deus me livrou. Mas há inúmeros livramentos que nós só vamos conhecer do outro lado da eternidade. Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 3. O Senhor foi bondoso com Sara, como Ele disse, e fez por ela o que prometeu. Olha que óbvio, né? Sara engravidou e deu o filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Você sabe o que significa Isaque? Riso. Ou ele ri. Abraão e Sara viam crescer a verdadeira alegria que só pode vir de Deus. Deus enxergou os risos irônicos, escondidos, as emoções mascaradas, enterradas, em que o casal achou que ninguém estava vendo. Mascarada na religiosidade, mascarada em ações e estratégias que nós acreditamos que dá certo. Deus viu. E o filho que Deus prometeu, como se chama? Ele ri. Riso. E quando você vê um pai falando de um filho ou de uma filha, quando você vê uma mãe falando dos seus filhos, não é um riso irônico. Pergunta para qualquer mãe: você acha que o seu filho é o mais lindo do mundo? Aquela risada é verdadeira. Ainda que nós não entendamos seus planos, Ele é infinitamente melhor do que os labirintos das nossas emoções. Ainda que eu não saiba quando Deus vai agir, ainda que eu não saiba o que Deus vai fazer, Ele é mais seguro do que os nossos esconderijos emocionais, que nos traem, que nos fazem de refém, que nos sufoca. Ele é a nossa esperança. Que as suas emoções escondidas, enterradas, que os seus risos irônicos não impeçam de ouvi-lo bater na porta do seu coração nesse exato momento. Jesus está batendo na porta do seu coração nesse exato momento. Jesus está batendo na porta do seu coração nesse exato momento. Não deixa que as suas estratégias que não te levou a nada impeçam de ouvi-lo. Não perca a oportunidade de buscá-lo. Por fim, quero convidar já a equipe de louvor. O meu apelo, esse momento em que nós temos essa oportunidade de buscar no altar do Senhor: Senhor, eu quero aprender ou reaprender a sorrir. Eu já nem lembro mais o que é prazer verdadeiro. Eu nem lembro mais o que é alegria, verdadeira satisfação. Jesus, eu não sei o que é contentamento em você. Essa é a sua oportunidade de clamar ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Mas o meu apelo é para que você não finja alegria. O meu apelo hoje é para que você não venha mascarar os seus medos. O meu apelo é para que você não force os seus risos. E o último versículo da noite, eu quero ler com você. Gênesis 21, capítulo 6.
Sabe a Sara? Sara disse, Sara confessou. Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso, riram comigo. O que você precisa entender? Que Deus pode te fazer sorrir, e trazer uma alegria, que é tão verdadeira, que é tão forte, que vai contagiar todos aqueles que te cercam. E sua vida será a sua maior mensagem. E sua história será a sua maior pregação, o seu maior testemunho. As pessoas que olharem para você vão ver o que Deus, e só Deus pode fazer. Eu conheci aquela pessoa, estava escondida em si mesmo, numa caverna. E olha o que Deus fez com ela. Todos aqueles que bebem dessa fonte, nunca mais terão sede. Estarão satisfeitos. Viverão um contentamento genuíno que ninguém pode oferecer. Só Ele, só nele, só com Ele. Por onde quer que você vá, sua vida será seu maior testemunho a respeito do Deus que sabe, do Deus que ouve e do Deus que vê. Que nós possamos reaprender a sorrir com Jesus. E você que ouviu Jesus bater no seu coração, espero te encontrar aqui para orar junto com você e clamar ao Senhor: Senhor, me traga a alegria que não é minha, mas é fruto do Espírito Santo de Deus. Amém.